Bom, vamos lá para mais uma aula. E eu fiz uma alteração aqui no nosso boneco aqui de estudos, tá? Que eu vi que o peitoral estava muito pequeno em relação a ele, né? E se eu fosse colocar mais massa, eu cobriria o abdominal que a gente fez ali. Então eu retirei o abdominal e aí a gente vai. Eu devia ter feito isso lá no outro vídeo, acabei me esquecendo. Acho que era o sono. 3 horas da manhã já. Aí assim, ó. Uma dica é medir o tamanho da cabeça, tá? A gente já tem ali na referência o tamanho da cabeça. E pegar da clavícula até a ponta e fazer o peitoral do tamanho da cabeça, ó. Tá? Em contrapartida, ele já vai dar na linha do final do deltoide ali, ó. Tá vendo? Ó? Então, o peitoral do tamanho da cabeça seria um peitoral ideal para pessoa bem musculosa, tá? Pessoal um pouco menos musculosa, o deltoide também um pouquinho menor, tá? Peitoral um pouquinho menor. Não. Aí ele tem esse caimento aqui, ó. Tá joia? E agora a gente vai fazer de uma maneira mais simples aqui o plexo solar, tá? Existem, como eu falei, existem várias maneiras. E lá no outro vídeo eu ensinei de uma maneira e vou aproveitar que eu desmanchei, né? Que eu desmanchei ele e vou te ensinar outra maneira de fazer aqui os músculos do plexo, tá? Que é você pega, faz a bendita da minhoquinha com as duas pontas afinadinhas, tá? Aí você vai colocar aqui no plexo, né? Vamos dar uma umedecida. Ó. Você vai colocar no plexo, vai seguir o desenho do peitoral aqui, ó. Ó. Faz tipo um bigode, ó. E segue o desenho do peitoral, indo para lá, ó. Tá? Essa eu acredito que seja uma maneira mais simples de fazer o plexo. Tá? E ele tem um desenho assim, ó, veio o peitoral, aí ele dá um salto para frente e faz uma cavidade. Eu vou mostrar isso para vocês aqui. Ó. Ele vai lá, ó, em direção ao meio do peito ali, tá? Procurar não cobrir ali o peitoral, deixar o espaço certo aqui, ó. Deixa o espaço certinho. Não cobriu o que a gente já fez. Ó, e vai seguindo em volta aqui, ó. Ó, em direção da axila aqui, ó. E ele tem que ter esse formato aqui, ó, chanfrado para frente aqui, ó. Tá? E depois nós vamos afundar ele aqui. Olha de cima assim para ver se um lado não está maior que o outro. E esse lado aqui está um pouco maior, então eu vou jogar a massa mais para cá. Ó. Aí você escolhe a maneira que você quer fazer ele, tá? Pode ser daquela outra maneira lá que também estava certo. Né? Que eu só tinha feito os dois gomos aqui e depois ia fazer esses para cá, tá? Aqui eu já vou ensinar você a fazer tudo de uma vez. Ó. Aí aqui, mais ou menos o que seria os mamilos aqui, ó, na ponta do peito, tá? A gente vai puxar ele para baixo aqui, ó. Puxa ele para fazer o desenho natural dele aqui, ó. 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 E aí a gente vai puxando
Aí aqui, ó, onde vão ficar os músculos abdominais, você dá uma desenhada com o dedo mesmo aqui e puxa aqui para soldar. Ó, ele tem que ficar esse bico aqui, ó. Tá vendo? Tem que ficar esse bico aqui. Aí agora a gente pode já dar aquela velha e boa alisadinha para ficar tudo certinho. E aí nós vamos desenhar então. Vamos desenhar os músculos aqui. Ó, aqui a gente divide ao meio, mas não chega lá na ponta. Ó, aqui tá o meio, né? Então vamos endireitar aqui. Ó. Aí chega aqui na ponta, a gente faz um V, ó. Que é um músculozinho que alguns aparecem e outros não aparecem. Já que eu tô fazendo agora diferente, né? Vou mostrar também. Aquele outro jeito tá certo, viu? Não tá errado não, tá certo. Esse aqui é uma outra maneira que você pode fazer, que eu já aproveitei, que eu desmanchei, já vou ensinar outra maneira. Ó, aí agora você dá uma arredondada aqui no músculo, né? Ó. Uma arredondadinha aqui nesse Vzinho aqui também. Que esse Vzinho aqui também pode ser feito com uma bolinha. Você pode fazer os dois músculos. Naquele outro caso lá que foi feito os dois músculos, você faz uma bolinha, faz um triângulo e encaixa ele aqui, ó. Bem aqui no começo do peito. Tá joia? Aí agora, nós vamos dividir aqui, ó. Não, deixa eu ver. Um pouquinho mais pra cá. Quase no tamanho do abdômen. Ó. Arredonda, bonitinho. Ó, os músculos, todos eles, vocês podem fazer ele desenhando também, como eu fiz esse agora. Tá? Só pegar a proporção certa deles e ir desenhando assim, ó. Sem precisar ficar colocando músculo por músculo, mas isso aí exige um pouquinho de prática. Exige um pouquinho de prática. É mais fácil para quem já sabe desenho, sabe? Para quem já sabe desenho é mais fácil. Porque daí você já tem noção de onde vai ficar os músculos, o que, que você tem que fazer de desenho e tal. Ó, aí agora vamos arredondar esse pedaço aqui, ó, essa porção aqui, ó. Ó, a gente pega daqui de baixo e vamos jogar ele fazendo o contorno dele lá para baixo da axila, ó. Alisa ele, deixa ele certinho. Vamos fazer o outro lado. A mesma coisa. Aí aqui depois a gente alisa ele e acerta ele bem bonitinho. Ó, é isso aqui, tá? Agora vamos colocar agora os outros músculos abdominais, que é outro detalhe também. Nesse personagem aqui eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais largo do que o que eu tinha feito lá. Então eu já vou corrigir isso. Então vamos pegar um pouquinho de massa.
fazer duas bolinhas iguais. Vou dividir aqui no meio certinho. Eu quero ver o tamanho, tá? Repetindo mesmo que eu tinha falado no outro vídeo, não precisa ser exatamente igual que o abdominal, porque um é maior que o outro. Aqui, se o peitoral depois der uma baixada, a gente arruma. E ele eu vou querer fazer ele um pouquinho mais largo, na largura aqui, ó, dos mamilos. Eu vou querer fazer esse abdominal um pouquinho mais largo, vai vir até aqui, ó. Nessa largura aqui tá excelente. Vamos subir um pouquinho mais aqui. E esse processo se repete, tá? Todas as vezes é a mesma coisa. Você coloca ali o músculo, coloca o músculo, acerta ele. Ó, eu vou fazer ele com aquela mesma caída do outro. Na ponta sobe, no meio desce. Olha assim de cima para ver se não está muito torto. De baixo, na verdade. Estou amassando o músculo das costas aqui. Eu quero jogar ele aqui pro meio. E para cima. Eu quero fazer um desenho assim, ó. Ele abre, fecha. Não, ele vem fechando, abre e depois fecha. Aí esse trabalho aqui de corrigir esses defeitozinhos aqui, ó, vocês estão vendo, eu vou fazer em off, tá? Para não gastar tempo de vídeo à toa. É só fazer isso aqui, ó, endireitar, ó, deixar bem lisinho, tá vendo? Não tem necessidade de eu ficar fazendo isso no vídeo, porque só rouba tempo de vocês. Agora vamos fazer o outro. Ele pode ir um pouquinho para cima, esse músculo, um pouquinho a coisa mais para cima. E esse outro é mais baixo um pouco do que esse aqui. Então a gente vai fazer ele um pouco menor, porém mais... Vamos usar menos massa, mas a largura vai ser a mesma, tá? Ó, menos massa, mas a gente vai esticar ele do mesmo jeito. Ó, já dá um formatozinho meio oval. Aí coloca ele aqui. Ó,
gente vai fazer aquele mesmo desenho. Vamos puxar ele para baixo aqui. Tá? Eu vou só soldar aqui rapidinho para não ressecar aqui a solda. Depois eu vou consertar em off aqui, né? Como eu falei, não tem necessidade de eu ficar alisando aqui, mostrando para vocês isso aqui, que eu já fiz em vários vídeos. E aí vai comer tempo de vocês, à toa. Agora nós vamos fazer mais os outros dois últimos. E esse ele é um pouquinho mais saltado, tá? Ele tem aqui na região do umbigo, ele é um pouquinho mais saltado. Então vamos fazer um pouquinho maior, um pouquinho mais de massa. Vamos dividir ao meio. Tô mostrando, mas você sabe sempre é a mesma coisa, tá? Aí esse aqui ele já vai ter um formato um pouco diferente, ó. Ele vai ser uma coxinha. Ó, você faz uma coxinha com ele. Coxinha. Um lado mais reto e o outro mais arredondado, tá? Um lado mais reto e outro arredondado, como se fosse uma orelha aqui, ó, um coração, ó, juntando os dois. Vamos passar aqui. E ele é mais aberto aqui, tá? Ó. Ele abre mais aqui, ó. E a gente vem com ele pro meio. Aí tá pronto. Mais um tipo de abdominal para vocês, tá? É pouca diferença do outro, mas é assim que é. Por exemplo, do Schwarzenegger, se vocês forem reparar os músculos dele, ele aparece esses aqui e esses aqui vai sumindo. É o tipo do abdômen, tá? É igual, cada um tem um biotipo diferente. Por exemplo, tem aqueles que só treinam tronco na musculação, só treinam, né, o tronco e esquece das pernas. Daí fica aquele famoso sabirila, né? Perna de sabiá com tronco de gorila. Aí tem aqueles que treinam a perna mesmo e não vem. Não tem jeito. Não tem genética. Tá? É genética. Muita coisa é genética. E o abdômen é a mesma coisa. Tem gente que tem genética para ter o abdômen bem definido. Tá? E lembrando que não é com abdominal que se define o abdômen. O abdominal ele faz você hipertrofiar o músculo. Ele vai crescer esse músculo. Igual quando você faz musculação para o braço vai crescer. O abdômen também, ele vai crescer. Mas se você tiver uma capa de gordura em cima dele, ele vai continuar sem aparecer do mesmo jeito. Então, abdominal definido e definição muscular se faz com dieta. Dieta e musculação. Não adianta você fazer dieta e não fazer musculação, que daí vai ficar aquele chassis de grilo, né? Todo magrelo, trincado, mas magrelão. Ou magrelona.
Ó, e tem um outro tipo de abdominal que você pode fazer também, que é deixar mais separados os gomos também. Como eu fiz essa linha aqui, ó. Tem uns que você pode deixar separado. Aqui a gente vai fazer como se fosse um desenhozinho aqui do último abdominal e vai fazer uma voltinha aqui, ó. Porque ele não vai até o final, só insinua que tem mais um gomo aqui, ó. E aqui é o nosso umbigo. Eu não vou fazer o mamilo dele agora, porque senão a gente mexe e estraga. Igual eu tô estragando as costas, apesar de ter feito ontem. Ó. Agora eu vou endireitar esses músculos aqui antes que seque demais, né? Que eu vou fazer aquilo que eu fiz aqui em cima. Só passar a ferramenta, ajeitar, aí eu já volto com ele todo prontinho. Bom, eu resolvi aqui mostrar para vocês essa etapa, né? Que é importante que o trabalho do pincel, né? Tem aqui a importância do trabalho do pincel aqui tem na peça de vocês, para deixar tudo bem liso, bem alinhado. Ó, vou deixar aqui nessa pose e vou mostrar para vocês. Ó. Passar o pincel com força quando você tiver com a massa já bem quase seca, uma camada ressecada já. Passa com força o pincel aqui, ó. Deixa um pincel só para isso, tá? Vou tirar ele da base aqui. Fica mais fácil. Ó. Nas entranças aqui, ó, dos músculos aqui, ó. Viu um defeitinho, já passa a mão, já corrige. Ó, pincel, ele vai criando um creme aqui por cima e você vai espalhando esse creme aqui, ó. Ó, deixa eu pegar o fone aqui, que o fone caiu. Tá, ó, ele vai criando esse creme aqui, ó, nessa mata por cima aqui, e você vai espalhando ela e ela vai entrando nas rachaduras, né, algum defeito, e também vai tirando as pelotinhas, bolinhas que vai ficando. Pode ir passando mesmo, ó, ela começa a secar, aí você começa a esfregar com força. Ó, aí você vai ver o acabamento que vai ter a tua peça. Pode passar com força. Quando ela secar, que você vê que ela não está mais se espalhando, aí você vai molhar o pincel de novo, tá? Aí sim você vai lavar ele bem, né? Vai espalhar, daí vai tirar toda essa... Porque senão daí vai ficar a marca do pincel, né? Aí você passa a água agora para tirar a marca do pincel, ó. Ó, tirando a marca do pincel. Isso serve para qualquer peça, tá? Para você alisar a tua peça de biscuit, não precisa ser anatomia de músculo, não. Você vai ver como a tua peça vai ficar bem lisinha, sem marca de dedo. O problema de você fazer peça colorida é que essa técnica aqui você vai ter que fazer peça por peça, pedacinho por pedacinho de cor, né? Não pode misturar as cores. Tem que cuidar para não manchar uma cor na outra. E foi assim que eu fiz as listas da camiseta do Wolverine. Eu peguei uma escova de dente, molhei bem e fui passando. Essa escova de dente aqui. Molhei bem e fui passando assim, ó, esfregando. Ele faz fibra de algodão,
Não fica muito aparente, ó, mas se você prestar bem atenção, ele tem ali umas fibrazinhas, ó. Ó, aqui nas costas parece mais. E pronto, vamos fazer agora. Vamos deixar para outra aula, né, que já está com 25 minutos. A gente vai fazer os serráteos aqui, tá? O serráteo e os oblíquos. Então vamos deixar para a próxima aula.